Olá! Hoje iremos abordar um assunto bem interessante no nosso vídeo, que é a respeito dos cistos ovarianos. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre os cistos ovarianos, eu gostaria de definir alguns conceitos. O primeiro deles é a respeito do que é o ovário. O ovário, na verdade, é um órgão que faz parte do trato genital feminino. Ele está localizado tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, bem próximo ao útero, e ele é o órgão responsável pelo processo da ovulação enquanto a mulher está na fase reprodutiva e pela produção dos hormônios sexuais femininos. Atualmente, mais ou menos cerca de 20 a 30% das mulheres, quando vem a consulta ginecológica de rotina, elas podem apresentar uma pequena alteração nesses órgãos sexuais que são os ovários. E a principal alteração são os cistos ovarianos. Os cistos ovarianos, eles são formações arredondadas que podem estar presentes tanto sobre o ovário como dentro do tecido ovariano. Geralmente, esses cistos ovarianos eles não causam nenhum sintoma para a paciente. Eles acabam sendo detectados em exames de rotina, principalmente durante a realização do exame ultrassonográfico transvaginal. Claro que a paciente fica preocupada ao detectar que ela apresenta um cisto ovariano, mas não precisa se desesperar, porque na verdade a grande maioria dos cistos ovarianos eles têm uma origem benigna. Então raramente algum desses cistos ovarianos vai malignizar ou apresenta um risco para o desenvolvimento de câncer de ovário. Eu gosto de dividir o cisto ovariano em 3 tipos principais: os cistos funcionais, os cistos benignos e os cistos malignos. O mais comum dentre eles é o cisto funcional, e como o próprio nome já diz, ele é um cisto que deriva do funcionamento correto do ovário. Dentro do ovário existem vários folículos ovarianos que podem ser detectados no ultrassom. Esse folículo ovariano, na verdade, é como se fosse a casa aonde o óvulo vai se desenvolver. E a cada ciclo ovulatório, um desses folículos cresce, se rompe e libera o óvulo. Em alguns momentos da vida da mulher, algum desses folículos acaba crescendo e não rompendo, e consequentemente acaba formando essa estrutura arredondada que contém líquido no interior, que é chamado de cisto funcional. Geralmente, o cisto funcional ele está muito presente em mulheres na idade fértil. É por isso que em crianças e mulheres na pós-menopausa, geralmente a gente não encontra esses cistos. E como eu já disse anteriormente, eles geralmente não produzem sintomas. Existe o segundo tipo de cisto, que é o cisto benigno. Geralmente ele apresenta um diâmetro um pouco aumentado, um tamanho um pouco maior, com um fluxo de sangue, com a quantidade de sangue ao redor dele um pouco alterada. Claro que para realizar essa diferenciação entre um cisto funcional e um cisto benigno, é necessário o auxílio de médico. O cisto benigno geralmente apresenta um pouco mais de sintomas, e os principais sintomas são dor durante a relação sexual, dor na região pélvica, um pouco de sensação de peso ou distensão na região abdominal, e em alguns casos até mesmo sangramento fora do período menstrual. Esses cistos benignos geralmente necessitam de um tratamento cirúrgico. Porém, graças à benignidade desse cisto, a gente acaba conseguindo fazer um tratamento mais conservador, ou seja, o tratamento proposto é a laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, na qual a gente retira apenas o cisto, não afetando o potencial fértil da mulher, não sendo necessário retirar o ovário como um todo. E infelizmente, numa incidência menor de casos, existem os cistos malignos. Claro que o médico leva em consideração uma série de fatores para poder determinar se o cisto é benigno ou se o cisto é maligno. A maior incidência de malignidade ocorre em pacientes que nunca engravidaram, em pacientes que apresentam mais de 60 anos ou em pacientes que têm um histórico familiar de câncer de ovário na família. Esses casos específicos devem ser encaminhados para um serviço de referência terciário, porque o tratamento de um cisto maligno, ele aborda uma série de fatores. Então existe o tratamento cirúrgico, e geralmente o tratamento cirúrgico é feito por uma incisão, por uma laparotomia, então é uma cirurgia aberta, diferente da laparoscopia.
E geralmente as pacientes necessitam de um tratamento quimioterápico depois. Claro que se você de repente receber o seu resultado de exame e verificar que você apresenta um cisto, você não precisa desesperar. É necessário que você encaminhe esse resultado até o seu médico. Ele vai levar em consideração a sua avaliação clínica, o seu histórico familiar, a própria avaliação do exame ultrassonográfico e, em alguns casos específicos, ele pode pedir alguns exames de sangue, que são chamados de marcadores tumorais, que são exames que podem vir alterados na presença de algum tumor maligno. Como já foi dito anteriormente, o tratamento ele é muito eficaz e geralmente o prognóstico é bom. Os cistos funcionais geralmente tendem a desaparecer depois de 2 a 3 meses. Então, se você fez num determinado período e existiu o cisto, provavelmente daqui a 2 a 3 meses ele vai sumir, porque ele deriva de uma alteração funcional do próprio ciclo ovulatório. Já os cistos benignos e os cistos malignos precisam de tratamento e por isso é fundamental que você faça a sua avaliação ginecológica de rotina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, nos vemos em breve. Até mais!